Bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Banco ABC. Eu vou falar sobre minha visão desse setor após os resultados do segundo trimestre. Mas antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, assim quando tiver uma novidade você vai receber. E aqui embaixo coloquei um link, eu fiz uma análise sobre os resultados, sobre o resultado consolidado do setor e tá tudo aqui embaixo, se vocês quiserem baixar, tem o relatório do Banco do Brasil juntamente com esses dados, então tá super interessante, baixem aí. O melhor negócio do mundo, os bancos, né? A gente vai falar sobre os cases hoje. E vamos lá, segundo trimestre desse ano, a economia brasileira ainda está um pouco fraca, né? A gente está tendo uma dificuldade em destravar esse crescimento econômico. O resultado oficial do PIB ainda não saiu, mas provavelmente a gente vai ver um crescimento próximo de 0,70 de alta, que é um crescimento ok, né? Mas a gente não conseguiu pegar um ciclo bom ainda. Diante disso, o Banco Central já tomou uma decisão, né? Reduziu a taxa Selic de 6,5% para 6%, vai continuar reduzindo para estimular a economia. O outro ponto importante é a reforma da Previdência foi aprovada na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado, em breve vai ser aprovada e isso vai dar um improve, né? Dar uma melhora na confiança. Então, provavelmente o segundo semestre de 2019 vai ser melhor em relação ao crescimento econômico, né? Mas mesmo nesse cenário ainda de baixo crescimento, um setor tem se destacado muito, né, em crescimento, que são os bancos, né? Os bancos cresceram no segundo trimestre deste ano. Se a gente pegar o lucro dos 4 maiores bancos brasileiros, né, o Bradesco, o Itaú, o Santander e o Banco do Brasil, a gente viu um crescimento de lucro contra o mesmo período do ano passado de 20,8%. Então, crescendo fortemente. Se a gente pegar o ROI, né, o retorno sobre capital ajustado médio desses bancos todos, a gente viu um número aí de 20,3%. Então, isso aí dá um crescimento de 160 basis points, né, ou seja, 1,6% a mais, né, na taxa do que o mesmo período do ano passado. Isso é excelente, né, excepcional. Isso tem se demonstrado nos últimos trimestres com força. Então é um setor que eu chamo muito atenção e o crescimento não está vindo só de um banco, não é um banco dando porrada e os outros parados. Não, isso é um crescimento geral desse setor, né? E a gente vai falar muito sobre os resultados e os porquês, né? E se a gente pegar exatamente os resultados em si, a gente viu o Itaú crescendo na casa de 10%, o Bradesco crescendo 25%, o Santander 20% e o Banco do Brasil crescendo 36%. E por que essa diferença, né? O Itaú um pouco menos e o Banco do Brasil crescendo fortemente? Porque o Itaú tem um ROI, né, muito alto já. Ano passado o ROI do Itaú já estava acima de 21%. Hoje, esse ano, ele conseguiu entregar 23,5%, que é um retorno sensacional. Os bancos, né, os bancos Santander e Bradesco, eles têm um ROI um pouco abaixo disso, estão conseguindo crescer também, já estão na casa dos 22%, então eles conseguem crescer um pouco mais. E o Banco do Brasil era o mais defasado em relação aos outros, né? A gente chegou em anos anteriores, a gente viu o ROI do Banco do Brasil aí abaixo de 10%. Ele conseguiu crescer esse trimestre fortemente, né? Entregou um ROI acima de 17%. No ano passado, no mesmo período, foi 13%, por isso que a gente vê esse movimento. Então, o Banco do Brasil tende a fechar essa diferença que ele tem com os privados, né, em função da melhora da gestão. Lógico que não vai chegar no mesmo patamar, porque tem algumas ineficiências, mas ele tende a crescer mais. Mas o setor está crescendo muito e vamos lá, né, vamos quebrar isso aqui. Por que os bancos crescem tantos e por que é tão positivo estar posicionado nos bancos? A principal fonte que os bancos podem crescer é da carteira de crédito, né, que é a mais importante. E o que a gente viu no segundo trimestre desse ano? Um crescimento consolidado de 4,7% das carteiras. Não é um crescimento grande, é inclusive abaixo do que os bancos vêm falando, né, dos guidance. Essas empresas elas dão um guia de crescimento, a expectativa, então na maioria deles está abaixo. Em função ainda de uma economia que não está destravando, então a gente está com um crescimento de crédito abaixo do esperado. Entretanto, é um movimento que ajuda o aumento dos lucros, mas não é o principal fator que está fazendo os lucros crescerem 20%. É uma soma de fatores, né? O NIM, que é a margem financeira, né, é a linha de receita do banco, que mostra a diferença entre a captação de recursos e o empréstimo, né, uma das principais linhas aí, mostrou um crescimento de 6,3% no segundo trimestre desse ano. Então, um crescimento razoável, né, dado que a carteira de crédito não está crescendo tão forte, mas os spreads aí, os bancos estão conseguindo manter os spreads, mesmo num cenário em que
a taxa de juros está caindo, então isso é positivo. Outro ponto importante é a inadimplência, né? Então, no segundo trimestre desse ano, a inadimplência, que são as pessoas, os maus pagadores, né? Então, é uma relação de quantas pessoas não pagaram após 90 dias os empréstimos, ou seja, que deram um calote, versus a carteira de crédito. Esse número veio de 3,5 para 3,3, ou seja, uma queda aí expressiva, né, para um número relativamente baixo. E esse, né, a linha de provisão dos bancos é uma das despesas mais altas que se tem dentro da operação. Então essa queda ajuda muito, né, ajuda a reduzir despesa. E por que isso está acontecendo? A gente vem falando já há bastante tempo no canal, as coisas estão melhorando. A geração de emprego no primeiro semestre desse ano, né, foi de 400 mil novos postos de trabalho, o melhor dado desde 2014. Então, a geração de emprego melhora a confiança, as pessoas voltam a pagar, a ficar em dias com as suas obrigações, né? Então, isso tem um impacto aí forte nos bancos. Inflação baixa também ajuda bastante, né? Reduz, ela não corrói o poder de compra das pessoas e ajuda na formação aí de bons pagadores. Receita com serviços bancários, né? Então todos os serviços, cartão de crédito, todos aqueles pacotes que os bancos vendem, isso mostrou um crescimento de 5,1%, né, o consolidado dos 4 bancos em relação ao ano passado. Positivo, né? Não cresce mais como crescia nos anos anteriores, porque isso foi uma linha importante para os bancos, hoje eles já têm uma dificuldade em crescer, entretanto ajuda também. E o último ponto são as despesas administrativas. Então, ou seja, os gastos, os custos operacionais ali das instituições cresceu apenas 2% se a gente pegar o consolidado, bem baixo, né? Abaixo da inflação. Isso mostra que os bancos têm uma eficiência operacional muito grande, né? A gente conhece de perto as instituições, então os bancos conseguem operar muito bem, eles são muito focados em custos, produtividade, e isso dá um baita de uma ajuda. Ou seja, se a gente pegar todos esses pontos, né? A carteira de crédito crescendo um pouquinho, a margem financeira crescendo, despesas crescendo muito pouco, serviços crescendo, todo esse cenário positivo está projetando aí, né, um crescimento de lucro nos bancos em 2019 de 20%, que é expressivo, né, num setor como um todo. Então, isso tudo é positivo, tá, pessoal? A gente tem um retorno sobre capital de 20%, muito redondo. E se a gente pensar no seguinte, né, o principal ponto que pode impulsionar ainda mais os bancos é o crédito, o crescimento do crédito. Esse fator ainda não veio, né? Ele tende a vir aí com a melhora da confiança, a aprovação da reforma nos próximos trimestres. Então tem um ponto aí que vai impulsionar muito mais o resultado dos bancos, que ainda não aconteceu, por isso que eu sou muito otimista com esse setor. Se a gente pegar em relação, né, a múltiplos, eu gosto de sempre ver o múltiplo preço-lucro, né, que é o principal indicativo para mim, que é o valor de mercado sobre o lucro. Se a gente consolida todos esses bancos, a gente vê um número aí abaixo de 10 vezes lucro para 2019. Se a gente compara com o Ibovespa, né, o índice todo, o índice tem um número aí próximo de 12 vezes e meia, ou seja, tem um desconto. Então, tem esse ponto ainda de desconto em relação aos outros ativos. E os bancos são a principal setor da Bolsa. Então, tem que estar posicionado, não tem como estar fora desse setor. Eu não falei de Banco ABC, né, nessas contas, porque é um banco menor. E aí, consolidar nos números aí não ia fazer tanto sentido, mas se a gente analisar ele, resultado do segundo trimestre bem forte, crescendo 18,9% lucro, então está na mesma tendência dos bancos grandes, tá? Um banco que eu gosto bastante, que eu já falei algumas vezes aqui e que é mais descontado ainda em função de uma liquidez um pouco menor. Então, pessoal, é isso, em suma, bancos crescendo fortemente. E acredito que esse movimento vai continuar. Tem mais um ponto para vir ainda, que é o crescimento do crédito, né, do volume de crédito. Isso vai vir nos próximos trimestres aí, em função de mudanças estruturais na nossa economia. Bom, se você não deu um like, dá um like, se inscreva no canal e não esqueça, tem um link aqui embaixo com o relatório de todos esses dados que eu falei aqui. Um abraço e até semana que vem.